Olá, eu sou Lenir Nunes, da Eliane Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para impulsionar a sua carreira, suas escolhas profissionais. E dando sequência ao nosso livro comentado, né? Coloque um ponto final bastante provocativo, né? Pare de insistir em projetos e relações sem futuro e abra espaço para novas oportunidades. Então, antes da gente começar, não perca a oportunidade de acompanhar, né, se inscrever para poder receber, inclusive, os novos capítulos e não deixe também de compartilhar com pessoas da sua relação que você sabe que precisam aí repensar, né, algumas escolhas que fizeram e talvez precisem fechar esses ciclos. E como a maioria, né, tem aí grandes desafios para fazê-lo. Porque como a gente vem trazendo, né, o primeiro capítulo a gente fala sobre finais, o segundo nós falamos um pouquinho sobre tipos de finais, e aí comparando, né, com a poda da flor, né? O terceiro, nós falamos um pouquinho sobre familiarizar-se mais com esses finais, né? Entender quando algumas atitudes estão nos levando para esse final, que é necessário, que se faz necessário. E agora, nesse capítulo 4, que a gente começa hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mapas internos nossos hoje que nos impede de bons finais, né? Então, não deixe de compartilhar com 2, 3, 4 amigos que estejam aí num processo de fazer algumas reflexões. Caminhando para o final do ano, a gente sabe que elas começam a ser mais frequentes. O capítulo 4 começa com o seguinte título: A diferença entre a dor com um propósito e a dor sem uma boa razão, né? Ele vai trazer muito isso para a gente, né? O processo de criação e de finalização pode provocar um pouco de dor, como quando arrancamos um dente, mas é uma dor boa. A roseira se recupera quando ela é podada, e este livro fala sobre dar passos ousados no sentido de acolher esse tipo de dor. Então, o autor aqui, o Henri Claude, ele não vai dizer que a dor não existe, né? Que ela não vai aparecer ou que ela não vai fazer parte do processo. Ela vai fazer parte do processo. Mas como a gente acolhe essa dor, é que vai dar o tom e o tempo de ela durar, né? Então, como a gente processa essa dor, como a gente encara ela, é que vai fazer toda a diferença, porque ela vai acontecer. Aqui ele comparou como um dente arrancado, né? E como às vezes a gente fala, eu tenho filhas, né? E cada vez que tem aí a onda de vacinas, enfim, para ser dado, a gente não mente, né? Só vai doer, mas é muito rápido, né? E a última vez ainda eu comentei com a minha filha mais velha assim: você já bateu o dedinho numa porta? Nossa, dá aquela dorzinha e fica doendo por alguns dias, muitas vezes, né? Então, a vacina não. A injeção ali ela é pontual, diferente de quando a gente bate o dedo na porta. Então, assim, como a gente vai irradiar, é a forma como a gente vai acolher. Então, ele traz aqui, mas há outro tipo de dor. Uma dor que não deve ser acolhida. Uma dor que você deve evitar a todo custo. Estou me referindo à angústia, que não leva a lugar nenhum. Isso não é normal. E quando acontece, é tempo de despertar. Pode ser que talvez você tenha se acostumado com o sofrimento. Então, o que o autor traz aqui é essa angústia de não tomar a decisão, né? A dor pela dor, sem uma boa razão, sem um propósito, né? Se você não se movimenta para terminar um sofrimento que não leva a nada, deve achar que nada está realmente errado. Funciona assim. Sempre foi assim, né? Já viveram assim antes, então funciona assim aqui nessa empresa, com essa função. Você está enredado em uma dor crônica que começou a parecer o novo normal. Então, aqui traz muito o se acostumar com essa dor.
Então, de onde surge, né, essas atitudes de se conformar, né, de se manter numa situação muitas vezes desconfortável, sem se sentir desconfortável, se acostumando, fazendo mais um exercício de se adaptar do que sair dela, né? E eu acho que é bem importante a gente trazer exemplos de crises, de momentos de crises que nós tivemos, né? Em vários momentos. Quando as pessoas falam de momentos de crise, eu digo que a gente sempre tem uma boa e uma notícia ruim. Às vezes a crise termina e muitas vezes ela começa em outras circunstâncias, no outro contexto, né? Então, trazendo a questão de pandemia, de pós-pandemia pra gente, né? Quanta coisa a gente se viu obrigada a mudar, do contrário, morria, né? Morria o nosso negócio, morreria o nosso projeto, morreria, enfim, né? Então, quando a gente traz quando o foco é o fator externo, sobre as quais nós não temos controle, começou então a alterar a maneira como pensavam e concebiam o mundo. Muitos ficaram desanimados e até se sentiram derrotados. Então, pensando nisso, muitas pessoas viram, são fatores que não dependem de mim, eu não tenho controle, então eu vou me conformar e pronto, não vou ter uma atitude sobre, né? Agora, se você se concentra em todas as coisas ruins que estão acontecendo e sobre as quais não tem controle, seu mapa interno do que fazer todos os dias muda. Porque aí eu já vou começando a me ajustar para esse processo de crise, de dificuldade, né? Então tem uma fala de um profissional que ele fala da síndrome do desamparo adquirido, né? Então, de novo, gente, assim, né? Fatores externos, quando a gente fala de crise econômica, né? Ou de própria pandemia, eu tenho uma série de elementos que justificam muitas vezes eu pensar assim, nem adianta eu querer sair da onde eu tô, eu não vou conseguir outra coisa. Nem adianta eu encerrar esse projeto, não tenho condições de começar algo novo. Então eu me aproprio, né? As pessoas se adaptam à tristeza porque sentem que não há nada que possam fazer a respeito, né? É um pouco do sapo na panela, né? Então, tô aqui, vai esquentando, mas eu não percebo que eu posso ter uma ação para isso, né? Esse é o mapa mental que se apresenta. E diferente disso, né? É um mapa mental que se apresenta e as pessoas agem de acordo com ele, né? Ou seja, um exemplo é quando o mercado estava em grande baixa, um executivo experiente da área comercial do setor mobiliário me confessou que se viu dirigindo sem rumo pela cidade em vez de ir para o escritório, né? Então, a pessoa se apropria de uma forma que o baixo humor, né, a baixa perspectiva e, consequentemente, aí um desânimo, uma depressão, onde a pessoa já não consegue sair desse contexto, né? E principalmente, né, gente, isso fica exatamente o oposto de alguém que busca alto desempenho, que busca resultados, que busca novas formas. A diferença, né, de como cada um reage estava no cérebro, nos modelos mentais daqueles que estavam agindo contra e daqueles que não estavam, né? Por que isso? Porque, primeiro, algumas pessoas se sentem paralisadas e não se veem com coragem ou não conseguem achar a ponta do novelo para sair, né? E aqueles que não estão paralisados, que têm um diferente mapa de mundo, que não admitem que não pode não ter ninguém para comprar, né? Não pode essa situação ter que permanecer, né? Ao contrário, essas pessoas acreditam que mesmo em meio ao caos, há muitas possibilidades, né? Muitos potenciais clientes, muitos potenciais negócios que precisam ser conduzidos pelo ambiente desafiador e que estão sendo ignorados muitas vezes por aqueles que já entenderam, né, que não tem como sair desse processo. O foco dessas pessoas também é diferente, né? Um segundo ponto, não gastam energia e tempo em se concentrar em todas as coisas que estão desmoronando e pelas quais não tem ação. É uma outra escolha, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que eu vou escolher fazer ou escolher pensar, né?
em vez disso, pensam com afinco e rapidamente no que poderiam fazer, né? Eu gosto muito de pensar aqui também na parábola dos talentos, né? Enquanto um que ganhou 5 moedas e rapidamente, né? Está isso lá na palavra, né? Rapidamente teve uma ação sobre, né? E teve aquele que recebeu 1 moeda e o que ele fez? 1 talento? Enterrou, né? Então, imediatamente ele também enterrou, né? Ele nem pensou em alternativas, né? Parece um mindset mais confortável, mais menos desprovido de desafios, de se desafiar, né? E aí o autor até me traz, né, essa questão do modelo de desamparo adquirido, né? Uma situação, como é que a gente avalia essa questão nessa situação pessimista? Primeiro, os eventos são processados de forma previsíveis e negativas. Primeiro, eles são personalizados, né? Eu não sou bom no que eu faço. Eu não tenho competência para, né? Eu vou viver sempre assim, porque eu sou uma pessoa assim, né? Enfim. Segundo, né, tem a questão do pensamento penetrante. Tudo que eu faço é ruim. Tudo que eu coloco a mão não dá certo. E o terceiro é o permanente, não vai mudar. Não, sempre foi assim, né? Então, são os 3 P's que o autor traz aqui como situações pessimistas. Eu escolho pensar dessa forma, eu tenho esse mindset. E de verdade, gente, talvez você já tenha lembrado de alguém que pensa dessa forma ou que age dessa maneira e tá sem olhar a luz no fim do túnel. Essa é a pessoa que tem que ouvir aí os 3 primeiros capítulos e esse 4º aqui para começar a processar algo diferente na sua vida. Mas, né, a gente tem ainda as pessoas produtivas, né? Sua programação externa, ela é otimista, considerando um não ou um cenário negativo, ou, né, eu gosto muito de ver pessoas que trabalham com vendas, né? Quantos nãos ele tem para ganhar um sim, né? E aí a marca dele está em se apoiar no sim, né? Ou insistir em mais sims. Apenas então, a não venda aqui é apenas um número a mais a ser superado para chegar a quem realmente vai comprar, sustentando assim o paradigma do pensamento positivo. Então, são situações reais, realistas, mas aqui a diferença está na forma como eu penso, que consequentemente vai impactar na forma como eu ajo, né? Então, quando pessoas com essa vulnerabilidade são colocadas em uma posição na qual coisas sobre as quais não têm o mesmo controle, como economia, que as afetam, elas se entregam e não conseguem executar as atividades que podem controlar, ou seja, sentem-se fora do controle. E muitas vezes a gente não tem controle de tudo, muito não, talvez todas as vezes, né? E aonde que a gente precisa se apegar? Aonde nós temos condições de exercer ação, né? E aqui o autor ele se propõe a gente pegar quando a gente está em meio a uma situação, né? Pensando aqui, quando eu penso em mudar de carreira, quando eu penso em mudar de emprego, ou eu penso em mudar de negócio, né? Talvez a gente tenha um exercício muito simples para fazer, né? Alguns sugerem uma análise de SWOT a partir daquilo que a gente gostaria já de fazer, mas quando nós não temos ainda materializado esse novo papel, essa nova ação, pega uma folha sulfite, divide no meio e coloca numa das colunas assim, ó. Escreva numa coluna todas as coisas que você não pode controlar, mas que estão te afetando. Então, o que não tá, pensando aqui em carreira, o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar o modelo cultural da empresa que eu trabalho, né? É uma empresa com determinadas características que não vão mudar. Um negócio é assim. É uma empresa de características familiares, é uma empresa centenária, é uma empresa de muito tempo e que ela tem esse modus operandi. Não é minha empresa, então eu não vou mudar, né? O que mais que não está no meu controle num contexto simples de mudança de emprego, né? A economia.
né? O cenário político hoje que nos aflige, né? O que a política tem a ver com a minha vida? Tem, porque ela impacta diretamente na economia, que impacta diretamente no meu bolso, né? Então, dá para eu mudar? Tá no meu controle? Não, né? Então, eu posso sim ter essa lista realista. Essa lista realista ficou ótima, né? Mas eu posso fazer numa coluna as coisas das quais eu tenho controle. O que eu tenho controle hoje numa mudança de emprego? Primeiro, atualizar o meu currículo. E talvez olhar para o meu currículo e perceber competências ou características profissionais das quais eu estou em defasagem com o mercado, né? Talvez eu olhar para o LinkedIn e pessoas que ocupam cadeiras hoje que eu gostaria de ocupar, empresas que eu gostaria de ocupar, e olhar assim, puxa, eu não tenho essa questão do idioma fluente, que é importante para isso que eu quero fazer, eu não tenho esse MBA, minha última especialização ou minha última formação realmente consistente aconteceu há 15 anos atrás. Então, isso está no meu controle, né? Começar hoje com aquilo que eu tenho condições de realmente realizar. Não ficar refém daquilo que não está sob meu controle, né? Um outro ponto é retomar minha rede de relacionamento, né? Eu vejo muitas pessoas em transição de carreira que falam assim, puxa, Lenir, mas eu entro na empresa às 7, saio às 7 da noite, não vejo nem o dia passar. Sim, ok, você tem as mesmas 24 horas do que eu tenho. Será que o tempo que você não está arrumando é porque não está dentro do seu propósito essa mudança? Porque quando eu quero, eu me movimento para isso, né? Eu acho o máximo, gente, quando as pessoas trazem esse lema de falta de tempo. Né? Por quê? Porque é crônico, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença de uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada é o que ela faz dentro dessas 24 horas, né? Tava agora comentando com um colega, né? A diferença de nós, adultos, e de crianças, né? A gente está passando por alguns dias tão frios aqui na nossa cidade, né? Então a gente acorda cedo e dá vontade de dormir até as 10, de ficar na cama até as 10? Dá, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho ações que precisam ser feitas, né? Já muitas vezes a minha filha mais velha pode ficar até as 10 horas na cama, porque ela quer. Eu também quero, mas eu não posso. Porque eu tenho responsabilidades, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo e para isso vai me exigir disciplina e ação. Então, na real, o que vai diferenciar a gente nessas duas listas, na análise da nossa lista, é definir o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle, né? Então, concentrar-se nas coisas sobre as quais tem controle, coisas que realmente importam e que podem fazer a diferença. Mas, quando você recupera o autocontrole, fortes resultados podem ser obtidos, mesmo em eventos terríveis. Mas aí eu preciso de 2 coisas. 3. Materializar, agir e ter constância. Tá? Estávamos falando sobre isso. Quando a gente precisa perder peso, né? Então, o médico disse assim, eu preciso perder 10 quilos por uma questão de saúde. Então, eu vou ficar 5 dias fazendo uma dieta regrada, eu brinco, né? A gente come alface não é bom. Se fosse bom, tinha rodízio de alface. Alface teria gosto de bacon, talvez, né? Mas então eu passo uma semana ali regrada e final de semana, começa a sexta já comendo uma pizza com bastante cheddar lá na borda. E aí, o que adianta? Eu esqueci do quê? Da constância, da disciplina. A boa notícia é que isso pode ser mudado com um pouco de concentração e trabalho. Chegamos aqui, então, ao próximo passo do que deve ser feito com esses finais necessários e para que a gente possa aí ter um repertório construído. O primeiro, pedir para você observar como se sentir em relação à poda. Está lá no capítulo 2. O segundo, pedimos para que você começasse a se familiarizar com os finais, né? Que era o 3º capítulo. E agora, identifique o mapa interno que te impede de realizar esses finais que você precisa. Então, aqui a gente traz algumas formas de mapas internos, tá?
que eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam se enxergar, tá? Primeiro, o primeiro mapa, né? Apresentar, né, ocorrências desses finais, apresentar um limiar de dor anormalmente elevado. Então, é um dos finais aí que a gente pode ter e como nós agimos, né? Como é que nós nos afeiçoamos com esses finais e por que a gente torna ele ainda mais doloroso. Então, principalmente quando eu me sujeito a dores há muito tempo, durante muito tempo, né? Então, assim, aqui ele me traz o exemplo, por exemplo, de eu ser um líder, que eu sei que eu tenho uma pessoa ruim no meu time, que dentro da avaliação de desempenho, eu já entendi que se eu não remover essa pessoa, a gente não vai ter resultados significativos, mas eu tô tão acostumada com essa pessoa, então assim, dói manter ela. O resultado não vem, mas não sei se eu quero acessar essa dor de não tê-la no time. Eu já vi alguns executivos falarem assim, ó, puxa, é ruim com ele, pior sem ele, né? Mas quando começam a fazer o movimento de olhar para fora e buscar outros profissionais, percebem que demorei para fazer esse movimento, né? E você em relação à sua dor, né? Até dizer aqui, ó, você simplesmente tolera situações difíceis durante muito tempo quando deveria tratar de resolvê-las, né? Ou seja, é uma passividade, uma tolerância excessiva. Agora, muitos aqui têm muita questão da educação, né? Nossa, eu vim de uma família que as pessoas passavam anos trabalhando na mesma empresa, né? Não posso pedir a conta. Não posso... nossa, eu vou abrir mão de quantos anos, né? Esses dias um profissional trouxe para mim isso, assim, de que ele não poderia pedir a conta porque ele abriu mão de muitos anos. E ele já estava tomando alguns medicamentos, já estava tendo alguns investimentos com a saúde por conta disso. E eu perguntei assim, quanto custa a tua saúde? Sem falar de outras coisas, né? Ainda ele não pediu a conta nesse caso, tá? Ainda ele está no movimento aí de autoconhecimento para fazê-lo. Mas a gente refletiu um pouco sobre isso. O outro, né? O número 2, né? Dar cobertura a outros, né? Semelhante ao fato de limiar da anormal, da dor anormal, é o mapa que leva certas pessoas a assumir responsabilidades pelos outros. Aqui tem um pouco também de codependência, né? De eu preciso... tem pessoas que elas são muito queridas, acolhedoras, responsáveis, ao ponto de se preocupar demais com os outros e trabalhar duro a ponto de trabalhar pelo outro, né? Mas ele precisa muito desse trabalho. Então eu vou ajudá-lo, né? Já vi muitas situações assim, né? Nossa, mas a pessoa acabou de vir do momento tão sensível da vida dela, enfim, de uma situação tão conflituosa, de uma perda, de um divórcio muito doloroso, e aí a pessoa tá ali um ano, 2 anos, com todos os sinais que não deveria mais estar ali, né? Mas como ela ainda está no luto das outras dores, ela também não vai tomar uma atitude de se mover e você tolera, né? Tem um pouquinho da poda lá que às vezes é um peso morto que a gente acaba trazendo, né? E quando a demissão, nesse caso aqui, pode ser um acordar, pode ser um despertar, às vezes para um talento que nem a pessoa estava se enxergando que ela tinha, né? De novo, é o como. Tem situações aqui que ele traz, né? Aprendendo que tudo dependia delas, né? Normalmente essas pessoas servem de cobertura para outros, assumindo responsabilidades de outras pessoas, quando quase sempre um irmão, às vezes um pai, às vezes um amigo no trabalho, que não estava nem suportando a própria carga. Então ele vai ajudar, ele vai compartilhar.
Então, durante algum tempo, há algumas vantagens nesse comportamento, mas elas não são compensadas pelas consequências de longo prazo. Uma delas é que os relacionamentos e projetos duram muito além do ponto em que deveriam ser consertados, fechados ou vendidos. Então, porque eu vou permanecer com aquela pessoa ali. O terceiro, né, que o autor me traz aqui, é acreditar que finais significam uma falha pessoal. Gente, aqui talvez grande parte das pessoas, eu estou vivendo um momento como esse, né, de que esse final talvez talvez e realmente possa ser, né, algo que eu ainda preciso fazer, né, então talvez não seja o momento. Então, o que a maioria tem como forma de pensar, principalmente na questão profissional, né? Será que eu ainda não entreguei algo mais para que o meu desejo, a minha meta seja alcançada aqui, nesse projeto, né? Existe um lado ruim em não abrir mão. Acontece quando a etiqueta desistir no seu amplo representa abandonar um projeto particular ou um empreendimento. Em outras palavras, se você deixa qualquer coisa, é um desistente em vez de um sábio que persiste, né? Então, terminar determinada estratégia de negócio significa então que você é um desistente? Ou terminar um relacionamento quer dizer que você é derrotista, né? Se você acabar com esse projeto ou parar de tentar com essa pessoa, você é um covarde e isso é terrível para a sua trajetória. Então, sair é simplesmente ruim, ponto final, né? Como que eu trabalho isso, né? Às vezes as pessoas têm isso, né? Eu sou alguém que desiste, eu não sou alguém que persiste. Quando às vezes é uma situação. Toda a trajetória dela foi de alguém que teve acabativa, alguém que foi até o final, de alguém que se dedicou com afinco, quando outros talvez não acreditariam naquele projeto, naquele empreendimento. Mas essa situação traz para ela, assim, uma grande proporção de que eu sou alguém que desiste, não sou alguém que persiste, né? Então, decidir parar nesse caso era uma tolice seguir adiante. Então, aqui, gente, eu trago até por uma formação que eu recém fiz de 30 semanas, né? Não se achar um perdedor se faz uma jogada ruim ou perde uma partida. Então, aquele momento ali, a pessoa se perdoar muitas vezes até pela forma de pensar. Eu não sou um perdedor só por conta dessa ação aqui. Nesse momento, eu preciso atuar sobre, né? Então, qual é a perspectiva, né? O que é esperado? Então, até tem uma pesquisa aqui que onde desistir de um esforço é diferente de desistir de um compromisso. Como é importante perceber que abrir mão de determinado compromisso não significa necessariamente que você deva desistir do seu esforço. Então, desistir dessa oportunidade agora de trabalho não quer dizer que você está desistindo da sua carreira. Ao contrário, o esforço deve ser direcionado para um outro objetivo digno dos seus recursos, né? Então, assim, poxa, eu estou tentando ajudar essa pessoa, mas ela não está se esforçando, vou parar de ajudar, é dela isso. Mas não quer dizer que eu vou parar de ajudar outras pessoas, mas aquela pessoa é especial, né? Encerrar ali aquele ciclo de achar que eu preciso resolver o problema do outro. Preciso insistir nesse projeto aqui quando o outro não quer, né? Então, às vezes, faz sentido abandonar determinado projeto que não necessariamente vai dar esse rótulo de você como pessoa desistente, tá? E aí vamos para o quarto, né? Temos aí mais 2 para finalizar esse capítulo, que é a compreensão equivocada de lealdade. Gente, nossos mapas internos mais poderosos são os relacionamentos. Então, aqui eu trago muitas vezes as pessoas que acham que abrir mão de, né, sair de determinado projeto, abrir mão de um trabalho, não, eu não posso fazer isso, porque eu tô aqui há tantos anos porque eles acreditaram em mim, né? Gente, é nobre, é importante também. A pergunta é: esse é um sentimento que você alimenta, mas talvez não esteja alinhado com o outro acerca dos teus objetivos de vida e carreira, né? Então, assim, o outro quer dedicação exclusiva
quando você está no momento de, né, de ter filhos, acabou de casar, então tem aí teu cônjuge. Então, aqueles 10 anos que você tinha de dedicação exclusiva para a empresa e que seu momento de vida permitia essa dedicação exclusiva, ela agora precisa ser dividida com seu momento de vida. Né? Então antes você realmente não tinha hora para sair, mas agora você tem um cônjuge, você tem um relacionamento que você também está num outro momento que você precisa nutrir, cuidar, né? Então agora eu preciso concentrar minhas energias num horário mais reduzido, né? Então antes eu não tinha filhos, então eu tinha a mobilidade de viagem assim sem um planejamento muito longo. Né? Então, Lenira, amanhã você precisa viajar. Antes era tranquilo, era uma decisão muito mais de eu alocar lá minha aula de inglês, minha academia, mas agora com filhos, eu preciso ter um planejamento maior. Então, se o outro lado não está respeitando esse seu novo momento, e gente, poderia trazer outras situações aqui, né? Às vezes um tratamento de saúde que é imprescindível, então a lealdade é maior ou ela é superior à sua saúde física e mental, né? Então, trabalhei certa vez com um empresário que começou a carreira sob a influência de um mentor que o levou a decolar e a ser bem-sucedido nos negócios. Esse mentor foi uma grande dádiva para esse empreendedor, que sem ele provavelmente não teria sequer começado. Eles trabalharam junto nos negócios durante quase uma década. No entanto, esse foi um caso onde o aluno superou o mestre e era tempo de desvincular. Ele tinha grandes oportunidades diante dele, esse empreendedor, e precisava dar um passo para o relacionamento com o mentor que estava o segurando. Porque esse mentor, ele trazia regras que não eram mais coniventes com aquele momento do negócio. Trazia ideias que já eram mais over, né, nesse contexto aqui. Não fazia mais sentido. Mas ele o prendia porque ele trazia muito que crescer e mudar poderia ser desleal e de imensa ingratidão para o meu mentor. Olha que sério isso, né? Então ele ficou paralisado e com isso ele perdeu oportunidades, outra oportunidade, e aí ele entendia que isso aqui era um modismo, porque o mentor dele trazia que isso era uma tendência, mas que não ia avançar mais do que 5 anos. E aí quando ele se percebeu paralisado e fazendo um downgrade da carreira, do negócio e da vida dele, ele disse assim, peraí, tem alguma corrente aqui me segurando que eu não posso mais dar um passo sem que eu tenha que removê-la, né? Então ele sentiu que devia tanto ao mentor que jamais poderia se separar dele, né? Então ele precisou ressignificar isso para fazer esse processo e viu que sair daquela situação o permitiria movimentar-se, né? E ele poderia fazer isso mantendo uma lealdade que não era mais relacionada ao negócio, mas era relacionada ao respeito, à contribuição até então, e poderia sim manter um relacionamento com esse mentor sem que ele tivesse intervenções tão diretas no negócio. Então agora ele deixa de ser sócio e se torna um amigo, né? Então ele precisou aí de um comportamento forte de desapego, né? E olha que interessante. Ele trouxe aqui também o exemplo de filhos, né? De filhos que agora, depois de uma fase, né, da adolescência, precisam se tornar adultos, né? Filhos que permanecem em casa, né? Então, como se muitas vezes alguns pais, né? Você é responsável por outros adultos, como se ainda ele fosse uma criança. Ou muitas vezes o líder, que é responsável por outros adultos, como se ele fosse seus filhos. Algo está errado com esse mapa. Sem dúvida, alguns finais necessários não estão acontecendo, né? Lealdade sim é importante, mas o amor leal não significa responsabilidade infinita ou equivocada pela vida de outra pessoa, nem que se deva ficar para sempre em atitude submissa em relação ao abuso de uma lealdade equivocada. Então, forte, gente, forte. Vamos lá para o 5. Mapeamento codependente. É o último, tá? Sentir-se responsável pelo sofrimento de outra pessoa quando a ligação já acabou.
né? Então é o DNA imperfeito aqui, como a gente fala, é uma forma carinhosa e distorcida. As pessoas são permissivas com os outros porque se importam com eles, mas esse tipo de carinho não é carinho de jeito nenhum. É destrutivo para a pessoa que está sendo ajudada. Então, eu acho que ele realmente precisa quando ele já não precisa mais. E é uma dependência que não é boa, que tem má influência. Mantém adultos infantis dependentes dos pais muito tempo depois que eles deveriam ter se tornado adultos independentes. Mantém cônjuges e amigos viciados muito tempo depois do que seria razoável permitir para chegar ao fundo do poço e acordar, né? E aí a gente vai antecipando aqui, mas o capítulo 7 vai falar um pouquinho, né, do sensato, do imprudente e da pessoa má. Mantendo empregadores presos a pesos mortos e interrompe o crescimento profissional das pessoas. É horrível. Mesmo assim, é um dos mapas mais fortes que as pessoas têm na cabeça. E há uma diferença entre ajudar alguém que é inválido, incapaz ou mesmo doente, e ajudar alguém que está resistindo ao crescimento e cuidar do que cada adulto ou criança, nesse caso, tem de ser responsável, ele mesmo. O papel é dele, né? Gente, como Red Hunter, nesses quase 20 anos, de ter esposas contactando a respeito da carreira do marido, pais buscando ajuda, e não são de filhos entrando no mercado de trabalho, de filhos com 30, com 35 anos, né? Então, existe uma diferença entre ajuda e a condução. Tá? Quando você se descobre de alguma forma assumindo responsabilidades alheias, não apenas fica preso e não chega ao final, como também prejudica a outra pessoa. Então, a gente tem que cuidar, sim, né? Primeiro, empresa é uma família? Tenho minhas dúvidas. A gente não demite pessoas da família, né? A gente convive, a gente insiste, né? Às vezes tem aquele parente assim que não é aquela pessoa assim que tu vai assim, gastar longas horas de conversa, mas é teu parente, você vai cuidar, você vai manter, diferente do trabalho, né? Então, cuidado, né? Essa característica de vamos sustentar você, não importa como você atue, e você sempre terá um lugar aqui. Cuidado com algumas culturas de empresa, né? Se você se entregar a nós, tomaremos conta de você. Quase por toda a vida, você tem um lugar aqui incondicionalmente. Lembre-se, negócios familiares, gente, podem ter muito disso no dia a dia, né? E não às vezes só com pessoas da família que não entregam resultado, né? Bom que o processo de governança hoje tem trazido outra forma de repensar a permanência da família, de pessoas realmente que têm talento, realmente que têm competência, realmente que estão se preparando para assumir ou estão se preparando para cadeiras em outros lugares, mas estão estudando, se preparando, né? Como tem pessoas que realmente entenderam que eu sou herdeiro, eu posso ter uma cadeira aqui, independente do resultado que eu gere, né? Cuidado. Crianças crescidas recebem permissão para trabalhar ali. E às vezes têm grandes empregos porque são da família, não por sua atuação. Isso é destrutivo, tanto para aqueles que realmente trabalham, e aí pessoas da família que realmente trabalham, para os que não fazem nada em favor do negócio, da cultura, da família, especialmente para outros colaboradores que se empenham duramente e observam essa proteção, né, esse nepotismo. E aí, para finalizar aqui, experiências passadas podem sim nos manter, né, a ter muitos finais dolorosos, né? E a gente precisa, obviamente, reprogramar esses mapas, né? Mapas disfuncionais, né? Histórias, elas foram formatadas ao longo de anos. Então, é difícil a gente reprogramar. É difícil sim a gente reprogramar, né? Como resultado, até tem a questão aqui, ó. Podia não terminar, ela não podia terminar quase nada.
seja pessoal ou profissionalmente. Nesse caso, ele precisou desligar, para isso ele ficou muito mal por isso, mas ele percebeu que ela sair da companhia, né, aqui o caso do desligamento, seria bom para ela. Ela foi para uma outra função, para uma outra empresa e anos depois se viu realmente realizada, né? Precisou que alguém colocasse aqui um ponto final para ela perceber que o novo começo seria realmente diferenciado na vida dessa pessoa. Então, o que traz à sua memória, né, quando você fala de colocar pontos finais, né? Quais desses 5 mapas mentais que eu trouxe aqui, né, da dor que eu preciso ter, do quanto eu preciso acobertar os outros, que finais significam uma falha pessoal, que eu penso que lealdade acima de tudo, né? Mas que lealdade, que motivação para essa lealdade, e a questão do mapeamento codependente, né? De eu permitir uma situação, né? E achar que o outro precisa de mim, né? Quando na verdade eu estou reforçando alguns valores em prol do outro, né? Reforçando talvez a minha autoridade, a minha liderança em cima do, olha, né? Sem mim ele não estaria aqui, eu resgatei ele. Então, cuidar disso, né? E de verdade, gente, desses 5 finais aqui, o que você precisa tratar, né? Tem coisas que não dependem de você, mas tem coisas que dependem de você. E talvez desses 5 modelos aqui, você se identificou com 2, 3. A diferença não está em você só reconhecer em que estágio você está, mas o que você vai fazer com isso. Então, eu gostaria, né, de deixar um recado final aqui. Caso você, né, não tenha uma atitude, essas são as decisões que causam mudanças imensas, reconhecer o seu modus operandi, né? Na direção dos negócios, onde a vida ou a morte de uma visão depende de alguém que haja. E essa pessoa muitas vezes tenderá a aceitar a morte lenta do seu ânimo, da sua iniciativa e às vezes até do seu próprio negócio. E na vida pessoal perderá todas as coisas vitais. Embora não possa controlar as reações das pessoas, as estações ou os mercados e a economia, você sempre pode controlar a sua resposta para tudo, se seus mapas internos mostrarem que realmente é capaz. Te convido não só a refletir, mas a compartilhar com você, conosco, né? Deixa lá um recadinho no direct do Instagram, encaminhe um WhatsApp pra gente, ou comente, né? Tenho recebido alguns comentários, né, no meu WhatsApp, no meu e-mail, e muito disso porque eu sei que as pessoas se sentem muitas vezes inseguras de compartilhar ou não querem expor a forma como realmente tem impactado a vida delas, essas reflexões de carreira. Então, espero você lá, comente e em breve os novos capítulos.